então vamos começar aqui, tá? Então, Ouço. beleza, vamos lá. Então, galera, o pessoal que está assistindo a gente aí, a gente vai editar aqui esse vídeo, tá? Esse vídeo é feito para a academia, para o público interno. E a ideia dessa reunião nossa aqui que a gente vai fazer periodicamente é a gente deixar a metodologia e as coisas da academia as claras para a gente concluir o nosso estatuto, né? Então, aí, por isso que eu estou com o professor João aqui, o instrutor Cristiano e o professor Mola, que é para a gente conversar alguns temas e o pessoal da academia entender como é que funciona, tá? Independente de a academia estar passando pela pandemia ou não, independente da gente estar podendo treinar ou não, tá? Vai servir para que todo mundo entenda o que é da academia e o que é que não é, tá? Durante a reunião aqui, eu vou pedir a opinião aqui dos professores, do instrutor Cristiano, para a gente conversar sobre o assunto, para vocês darem a visão de vocês, que vocês acham do estatuto, se a gente sugestões são bem-vindas, então pode falar à vontade, tá certo? Não tem dono da verdade aqui, eu vou expor o que eu estou colocando no estatuto e vocês podem falar que é a opinião de vocês, tá bom? Então, nosso primeiro assunto da pauta aqui é a metodologia, né? E a metodologia nossa aqui é o foco na produção de professores, né? Então, a minha primeira pergunta para vocês aí é que a gente deve continuar com esse foco, porque como a gente, o professor João até sabe mais, está mais perto de mim, ele sabe disso, que o nosso intuito é formar o melhor possível, né? Foi até um tema hoje lá na academia nossa lá, a situação de algumas academias de jiu-jitsu, o cara ter 3 meses de treino, ou o camarada ter 5 meses de treino e o cara pega a faixa azul, né? Quando aqui na nossa escola o cara demora praticamente 2 anos para pegar a sua faixa azul, né? Então, nossa metodologia é essa, focando no aprendizado, na formação do indivíduo completo, né? Defesa pessoal, queda, a parte das normativas aí marciais, né, da entrada no tatame, amarrar a faixa, respeito, né, os valores, e mais a parte da luta em si, né, que é a luta de solo e a luta em pé, né. Então, eu gostei de começar aí com o professor Mola, né. Mola, o que você acha disso aí? A gente está no caminho certo, a gente tem que mudar essa pegada, né? Eu vou pedir para vocês gastarem mais ou menos 2 minutos cada um em cada tema, que é para a gente também não se alongar muito, tá bom? Começa com o professor Mola, depois o professor João, depois o Cristiano. Mola. Ouço. Professor, o que acontece? No início da minha atividade, que eu conheci o jiu-jitsu, no infantil, a aula ela não seguia um cronograma assim, diz que lógico. O instrutor na época, até porque eu sou conhecedor, ele passava uma coisa hoje, outra amanhã, não tinha uma sequência ali pré-definida. E assim, de lá para cá, o jiu-jitsu evoluiu muito, principalmente nessa questão. A doutrina da nossa academia, eu considero a melhor. Não só porque assim, já passei por outras escolas assim, visitei e eu vi o sistema falho, né? O aluno ele vai para a academia, ele vai simplesmente lutar. E assim, a formação do instrutor ela é válida. Ela tem um valor que agrega muito à escola. A escola em si vem com essa situação desde 1998. E acredito eu que mudar nesse meio termo não seria o caso. E sim rever algumas situações. Tá? Aqui nós tivemos alguns problemas com instrutores, tá? Formados aqui pela nossa escola. E assim, algo que a gente possa fechar o cerco. Eu não sei como te falar, eu não tenho uma palavra para predefinir isso aí. Mas assim, a nossa escola ela é copiada, ela é referência para outras escolas. E isso é sinônimo que está dando certo. A questão do sistema de graduação, eu acho justo. Tem que ser assim. O aluno, se ele não conhecer a doutrina, se ele não conhecer a arte marcial, se ele não tiver conhecimento técnico com relação a tudo,
não só na parte de etiqueta do tatame, a parte de hierarquia, a parte de Uhum. luta, a parte de defesa pessoal. Eu acho que o cara não está apto a graduar. E eu concordo plenamente. O senhor, quando, na época do infantil, a gente fazia a prova escrita sobre a história do jiu-jitsu. Pouco se faz essa, essa atividade. A gente Uhum. tem feito as nossas avaliações, certo? Mas é algo diferente daquilo do passado. Na nossa época, a gente fazia trabalho escrito, como o senhor cobrou ano passado com relação Sim, sim. à pandemia. A gente fazia a prova escrita, a gente realmente tinha que estudar uma matéria, o senhor fornecia uma cartilha, uma história de jiu-jitsu, o aluno estudava. Eu lembro que me recordo que a gente dividia o tatame com os alunos ali, cada qual com sua canetinha, um papelzinho impresso, Uhum. e respondia a provinha ali para poder instigar o aluno a conhecer mais a nossa arte marcial. Uhum. E isso ela tem um valor tem agregado muito valor à nossa história. E eu acredito que a gente retomando essa atividade, isso dependendo da situação da matriz, isso é válido tanto para infantil, certo, como para o adulto. Uhum. João. Monte, eu penso um pouco diferente do Mola. Eu vejo que a gente tem que se moldar como que está a atualidade, né? O que eu gostaria, como a gente foi formado, né? Eu concordo com o Mola. Isso seria o João fazendo, né? Só que não é a maioria, né? Eu vejo a maioria, pelo menos na minha região aqui, o nosso perfil é um pouco diferente. É perfil de cara mais empresário, que já está ocupado, já está engajado no emprego. Então ele quer realmente treinar, quer treinar duro, quer emagrecer, quer se graduar, quer evoluir, só que ele não quer mais obrigações do que o dia a dia dele já dá. Entende? É como se fosse uma válvula de escape. Mas, obviamente, ele quer graduar, ele quer um diferencial. Então, eu Uhum. não posso exigir demais dele, como foi exigido nosso. Eu gostei da forma que foi a nossa exigência, mas não vejo os meus alunos, a minha região, aguentando essa pressão. Então, não é afrouxar, é ser flexível, entender como está o mercado. Uhum. Né? Eu acho que o principal foco não deveria ser a formação de professores, assim Uhum. como atletas, os professores vão se mostrar. A gente já tem vários casos aí que a gente apostou, forçou um pouco e não deu certo. Uhum. Né? E outros casos que acredito são os que estão aqui, que já tinham alguma facilidade em dar aula, né? Algum dom para isso. E não é só querer dar aula, tem que saber dar aula, né? Senão não vai dar certo. Então, eu Uhum. acho que o foco nosso deveria ser angariar aluno, ter muitos alunos. Se a gente tiver um número grande de alunos, vão surgir bons professores e não forçar tanto nisso. Uhum. Cris. É isso. Cris. Eu, seguindo a lógica aí do professor João, eu também acho, ele comentou dessa questão da flexibilidade, que hoje tem bastante gente que quer treinar e não ter tanto compromisso. É que nem o professor falou ali, o professor João. O pessoal quer vir, quer treinar e tal, e não está aguentando essa pressão aí. Essa questão de cobrança, tanto. Às vezes a gente como instrutor não pode entrar na deles, né? Mas a gente ouve bastante essa questão dessa questão da pressão, da cobrança e tudo mais. Esse é um ponto que talvez essa flexibilidade deva existir, né? E essa questão da metodologia também que a gente utiliza, isso agora com essa questão de videoaula e tudo mais, isso tá, para nós aqui está sendo bem bom assim para a gente, porque dá um norte para a gente aqui também. A questão das crianças ali, a gente aqui, né, pegou o bonde andando, o Monte aí sabe como é que foi, né, o professor sabe como é que foi aqui, a gente pegou, né, na verdade, o Juliano começou a dar aula desde a faixa branca e por causa Sim, sim. de falhas do outro instrutor que tinha aqui, né, e tudo mais. E
E um outro ponto também ali, que essa questão de formação de instrutores, é que nem o professor João, vai surgir bons atletas, vai surgir instrutores, isso aí é no dia a dia. Se talvez a gente forçar, daqui a pouco isso aí faz com que alguns pulem fora, que nem a gente já teve exemplos aqui, eu já comentei com o professor Monte também sobre isso daí. Então, ouvi todo mundo, né? Então, agora eu vou talvez fazer uma espécie de esclarecimento, né? Quando a gente fala aqui da metodologia, a gente a ideia não é pressionar o aluno, mas é entregar para o aluno um conteúdo onde ele, aluno, possa estar envolvido com o jiu-jitsu, né? Há um tempo atrás, vocês conhecem o meu método, né? Que o meu método nada mais é do que o método dos professores antigos, que era um camarada, realmente, para ser graduado professor, ele tem que estar competindo, tem que estar, para ele ter essa experiência. Tanto que a gente nem cobrava performance, né? Nas competições. A gente cobrava simplesmente que o camarada fosse, para ele ter aquela experiência, né? Então, do ponto de vista da escola, que vai estar no estatuto, não é voltando isso aí para um lado de pressão, né? Mas também é inadmissível que você promova um aluno que ele não sabe quem é o Hélio Gracie, ele não sabe quem é o Rickson, ele não sabe quem é o mestre Larriva, que é o nosso mestre, ele não sabe de onde veio a escola, né? Eu também não me sinto confortável, pela lei do mercado, de entregar uma coisa que não é completa. Então, nesse ponto de vista, eu nem enxergo mais que o camarada tem aqui para o campeonato, né? Não enxergo. Realmente, essa parte do campeonato, eu até acho que algumas pessoas elas se sentem pressionadas sim, né? Mas é só nesse ponto. Agora, no ponto onde a gente fala de ensino, eu acho que o camarada cobrar que o cara assista um vídeo, né? Cobrar que o cara entenda uma apostila ou que está no site, a história da sua arte, saiba quem são as pessoas que veio antes dela, né? Tudo isso vai formando o caráter e formando também o aluno como artista marcial. Sem querer citar academias, mas o que a gente vê hoje, né? Hoje até um aluno meu falou assim, um professor falou assim, poxa, Monte, a gente não leva sorte com alguns alunos adultos, né? Eu digo, não, a gente leva sorte, porque a nossa questão é que a gente faz um trabalho sério, né? Muitos alunos chegam aqui na escola, na matriz, graduados, com faixa roxa, faixa marrom, e chegam lá e levam pau de um faixa branca. Porque ele é muito superior? Não, mas é um cara que ele gosta da arte marcial, ele estuda a arte marcial certinho, né? Tu vai conversar com o aluno nosso ele tem informação sobre as coisas, né? O que eu sempre combati muito aquele negócio do cara dizer, o que é que tu faz? Eu faço Gil. Cara, antigamente, se tu falasse que fazia Gil para um professor, ele te dava um cascudo. É jiu-jitsu, nem existia essa gíria Gil, né? Então, acho assim, galera, a gente não pode também sucumbir porque a gente vai ter milhões de alunos se a gente for permissivo. Eu acho que não é por aí, certo? A gente vai manter esse tipo de coisa, pelo menos, se não dar aquela forçadinha para o cara competir, né? Mas pelo menos história do jiu-jitsu, de onde veio, amarrar faixa, todo esse arcabouço da história marcial é fato, cara, tem que ter, porque faz parte da formação do atleta, né? A gente já teve alunos nossos aqui que eram excelentes atletas, mas aí o cara começou a se envolver com droga, começou a ter atitudes que não honravam o nome da arte marcial. E até eu mesmo falei pro cara, eu não me sinto confortável de te dar a faixa preta. Procura outra academia, que eu não vou te dar. Por quê? E era nosso aluno de branca a preta, tá? Porque faltou nele valores que só ele, tendo essa hierarquia, tendo essa disciplina, conhecendo a história, conhecendo os mestres, lógico, sabendo as técnicas, né? O cara vai desenvolver isso aí, né? Então, entendo sim essa parte do João. Hoje, a nossa escola, a gente fala que é
formação de professores, mas não é que a gente tem que formar todos os professores. Né? Quando eu digo formação de professores, é ensinar todo aluno todo o conteúdo programático que ele tenha condição. Se ele quiser dar aula, ele poder dar. Né? Eu não quero fazer, tipo, peneirar só quem tenha o pendor. Né? O cara que tem o pendor e o cara que não tem o pendor, eles têm que ter o mesmo conhecimento. Aí vai ter aquele cara que quer ensinar, vai ter aquele cara que é empresário, ele não quer ter outra atividade. Né? Mas eu acho assim, galera, isso aí está voltado não a gente criar professores forçar, entende? É isso que eu queria, é por isso que é boa essa reunião. Mas sim, a gente dá um conteúdo que o cara está pagando, entre aspas, para ter o conteúdo inteiro. Ou então a gente vai começar só a agradar o aluno e vai dar metade do conteúdo. Tá certo? Alguém quer fazer mais alguma colocação depois do que eu expus? Mestre. Puxando o gancho do que o professor João comentou, a gente aqui, matriz filial Itaituba, perdão, na filial Itaituba, a gente tem essa questão também do empresário que quer praticar arte marcial, entendeu? E eu não digo que é uma certa resistência, mas o que acontece? O dia do cara é tão corrido que hoje ele comentou, professor, infelizmente, se eu tiver de graduar por conta de vídeo que eu assisto, eu não vou graduar, porque infelizmente o meu dia é muito corrido. Eu não tenho condições, o cara coordena várias situações ali, tem um dia muito extenso. E assim, essa questão do vídeo, a gente assiste, a gente repassa tudo dentro do dojo, tudo para os alunos em si. A gente conversa, a gente debate a posição, a gente discute a posição dentro de sala de aula, dentro de tatame, para que o aluno saia com dúvida, certo? E assim, não é uma resistência, certo? Mas infelizmente muitas vezes o cara não tem tempo suficiente para assistir, para estar comentando, entendeu? Tá bom. João. É quase isso. Eu não quero que vocês pensem como um extremo, né? Ou ser muito exigente ou ser afrouxar demais, né? Uma flexibilidade. Além desse que o Mota falou de tempo, não é só o tempo, é realmente vontade, né? O que é exigido hoje, durante a pandemia, eu acho totalmente válido. Isso é o mínimo. Né? Comentar num vídeo de 1 minuto e meio é o mínimo, porque é interesse da escola. Porque eu falo aos meus alunos assim, sou eu aparecendo, é um professor que tu não conhece, e é o vídeo que tu vai ver que tu vai treinar durante a semana. Então, isso é o mínimo. Isso aí eu nem discutiria. Né? Alguns alunos reclamaram, não, isso não tem nem discussão, né? Mas eu comparo como foi a nossa formação, né? Que nem o professor Monte falou. Tem que ir no campeonato, se não ganha grau, tem que fazer isso, tem que. Eu acho que hoje em dia a gente está jogando a responsabilidade muito para o aluno e pouco para o instrutor, o professor. Eu sou pago, então eu tenho que motivar, eu tenho que dar o conhecimento, eu tenho que manter minha academia alinhada. Não ficar jogando a responsabilidade no aluno, o aluno não faz, então o instrutor está tranquilo. A responsabilidade é do aluno, ele já está vendo videoaula, eu só vou melhorar um pouco a técnica e deu. Então, como era antigamente, a gente tem que ter o feeling. Essa é a diferença de um bom professor ou de qualquer outro. A gente tem que saber dar aula, a gente tem que saber motivar, a gente tem que saber motivar o aluno a querer competir. Agora, não deu, tem aquele aluno que não há resistência. Não é para ele aquilo, a gente tem que respeitar. O jiu-jitsu é para todos. Então, aquele cara que treina muito, ou aquele cara que treina pouco, é do jiu-jitsu também. Sim. E eu vejo de uma forma comercial. Eu vivo do jiu-jitsu, eu não tenho outro emprego. Então, eu preciso daquele cara pouco motivado também. Não é ser mercenário, mas eu preciso. Quem sabe esse cara daqui a 1, 2 anos se motive. Sim. Então, eu não quero perder nenhum tipo de aluno. Eu quero todos dentro do tatame. Eu preciso facilitar a entrada dele para aí sim moldar ele na nossa academia. Eu não gosto do pensamento, ele não se moldou, então tchau. Não, eu vou ter mais paciência, eu vou mudar esse cara. É assim que eu penso. Sem extremismo. Mas é mais ou menos como o professor Mara falou. Tem gente, que nem a minha vida, como ele falou da dele, a minha, agora a pandemia, minha filha,
meio período na escola, dando um monte de aula quebrada, que nem o Mola está dando, que a gente tem que dividir horários, a gente chega em casa acabado. Às vezes até tem um tempo, mas a gente não tem mais cabeça para fazer nada. Mais ou menos. Cris. Eu também vejo dessa forma, que nem questão de empresário, eu também sou, né? E, tipo, trabalho das 6 da manhã até as 10 da noite todo dia. A gente faz porque eu, diferentemente do professor João, para mim, isso aqui é uma terapia, né? Eu fazer o que eu faço. E faço porque gosto mesmo. Então, para mim, tipo, é totalmente diferente do professor João. Então, eu me coloco na situação dele, porque a gente, tipo assim, tem que manter a academia, porque é uma academia da minha esposa. Então a gente tem que trazer o maior número de alunos, a gente busca também para ficar confortável para o outro instrutor, que é o Juliano, que recebe, né? Tipo, eu cuido mais da parte administrativa, né? E, tipo assim, quanto mais aluno no tatame, mais motiva os outros a treinar. E quando você rola e tudo mais, isso empolga em todo mundo, né? Então, que nem essa questão de você... O professor Monte sabe bem com uma questão da uniformização aqui. Às vezes o professor cobrava, mas eu sempre tive aquela questão do jogo de cintura, né, Monte? Você vê que hoje a gente tá conseguindo uniformizar todo mundo, mas eu sempre tive essa questão do jogo de cintura, fui aos pouquinhos, não, mês que vem tu compra, entendeu? Tipo assim, sempre tive esse jogo, o senhor cobrava de mim, mas eu fazia o meio de campo, entendeu? O senhor sabe como é que é, né? Às vezes eu me irrito, entende? Às vezes eu falo, o senhor sabe. Não tem problema. Mas essa questão o jogo de cintura existiu, eu acho. Deixa eu só pontuar, então, aqui algumas coisas aqui, que é para a gente bater o martelo nessa parte da metodologia, tá? Ouvi todo mundo, ouvi o professor João também, muito importante tudo que vocês falaram. Então, pessoal, a gente tem que ver primeiro de tudo, né, para quem vai ouvir esse vídeo. Primeiro é o seguinte, a gente está no meio de uma pandemia, né? Então, a gente não consegue fazer um churrasco com fraternização, a gente não consegue ir numa competição, a gente não consegue se reunir, a gente não consegue, às vezes, nem treinar. Então, o que é que vai ligar a gente? Né? O vídeo vai chegar um momento, quando tudo isso passar, que ninguém vai exigir mais o vídeo. Só que, por que a gente está exigindo o vídeo agora? Que é para o aluno ele ter um elan, ele ter uma ligação, ele ter um link com a academia de alguma forma. Ou então a gente não vai ter ligação nenhuma com esse aluno. O aluno hoje ele já não sabe quem é ninguém. Um dia eu conversei com o professor João estava lá jardinando lá a casa dele e a gente conversou exatamente isso. As pessoas não sabem nada de jiu-jitsu. O cara, sabe, ele não tem essa ligação. Então hoje o vídeo é exigido? Sim, é exigido. O fato do cara ser empresário ou não, isso aí eu vou falar assim, professor João, é uma boa desculpa. Tá? Um dia desse o instrutor Cristiano estava falando comigo e eu estava dirigindo o carro, eu estava na estrada, em Balneário, mandando o vídeo, mandando mensagem, falando com o camarada da fábrica de kimonos, né? E ainda respondendo o Cris. Tudo ao mesmo tempo. Então, assim, os vídeos eles têm 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu acho que o vídeo mais longo tem 5 minutos. E é um vídeo que é de um seminário que eu dei na Argentina. É o mais longo que tem. Então, os vídeos são todos pela manhã. Se o cara vai no banheiro, ele senta ali no banheiro e vê no celular o vídeo. Sabe? Então, assim, aí eu posso muito bem dar uma desculpa. Não, o cara é empresário. Para mim, o cara que é empresário é tão importante quanto o cara que é um lixeiro. É o mesmo aluno. Mas aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou perder o aluno? Cara, vai por mim. O aluno, ele se adequa à escola. Não é a escola que se adequa ao aluno. Tá certo? Então, tudo bem que o camarada, a gente não quer perder aluno, é fato. Não é porque o cara não está se adequando que nós temos que expulsá-lo da escola. Agora também eu não tenho que graduar um camarada que ele não está interessado. Acho que o professor João falou, a palavra-chave é interesse. Se você está interessado, você vai lá e arranja um tempo.
Mesmo porque é mínimo que a gente está pedindo. A gente não está pedindo uma coisa grande, né? Agora, a gente adicionou nesse teste agora a questão do camarada saber as 8 leis do jiu-jitsu ali, que ninguém sabe. Ou seja, é uma coisa que está se perdendo, entendeu? Pode dizer que o cara não consegue ler aquilo ali? Por mais empresário que ele seja, por mais filha, por mais mãe, pai, tu vai dizer que o cara não consegue fazer? Eu vou dizer para você, é uma conversa, é papo. O que diferencia o cara é o quanto isso é importante para mim e o quanto isso não é importante para mim. É só isso. E se não for importante, não tem problema nenhum, pessoal. Entende? Então, o aluno que vai ver esse vídeo, se o jiu-jitsu é para você apenas um hobby, você não precisa nem graduar. Você simplesmente se uniformiza, paga a sua mensalidade, assiste a sua aula e vai lá só desestressar. Não precisa assistir vídeo, não precisa ler nada, não precisa nada. Vai lá, desestressa, mas não gradua, né? Também vamos ser justos, né? Já que você não tem o menor interesse, você não pode investir esse tempo em assistir um vídeo de 1 minuto, de 1 minuto e meio. Então, eu acho muito legal, né? Mas, infelizmente, essa diretriz da academia vai continuar de algumas coisas a gente pontuar, tá? História do jiu-jitsu. Vai ter. O cara tira um tempo para fazer. Vai valer a graduação do cara. Dá tempo. Posso acrescentar, professor Monte? Uhum. Como a gente conversou já há algum tempo atrás, esse pensamento acho que é o correto, só que a forma que é passada para esse aluno desmotivado, né? A ideia não é, para deixar claro, não é ficar falando, também tu não vai graduar, não. Sim. Tem que motivar, pô, tu vai ficar para trás, assim não tá legal, né? É injusto com os outros, né? Tem formas de falar a mesma coisa de forma diferente, né? Isso, é a bronca passando de um jeito diferente. Enfim, só para não ficar como aconteceu na matriz de primeira entrevista do aluno, parece uma bronca já, né? E assusta. E também não é para ser político demais, como o Cristiano falou, às vezes é tanto jogo de cintura que acaba prejudicando, né? Monte, um minuto vai acabar. Eu terminei, pode continuar. Né? Então, assim, como o Cristiano falou, a gente, cara, a nossa escola, a gente tem um jogo de cintura, assim. Então, cada região, né, o Cris, lá a parte financeira, ele faz do jeito dele, em Pomerode, tu faz do teu jeito, lá em Itaituba, essa parte financeira, cada unidade tem a sua matemática, né? E até mesmo, lá, eu lembro que na época o Cris tinha essa dificuldade, e a gente falou, tinha um consórcio, né, Cris, que você fazia, né? E eu falei, não, Cris, faz um consórcio, porque a gente tem esse jogo de cintura, a gente não é tão queixo duro assim, entende? Mas quando a gente começou a uniformização, que hoje está todo mundo adorando a uniformização, o cara chega na academia e já pega lá, João. Melhorou agora? Agora vai. Então, aquele documento que substitui o atestado médico, obviamente precisa ter. Como eu falei, eu acho que não é responsabilidade inteira do aluno preencher e imprimir, que é mais uma coisa para eles reclamarem e dar trabalho. Não custa nada eu ter as fichas impressas e eles preencherem na academia, não é trabalho demais do professor instrutor, eu acho que é válido. Então, é menos motivo para ficarem incomodando a gente. Quanto à confederação, eu acho estranho o aluno não querer, não deveria ser nem obrigatório, como a gente falou, é uma coisa para ele, é bonito, é legal ter, é um orgulho ter na carteirinha. Algumas coisas até pagar meia entrada, que eu já entrei no zoológico, meia entrada, não sei quem já entrou no cinema. Enfim, também não é das piores coisas se exigir. Mais uma vez, a forma, né, que vai ser exigido, como a gente falou, é incentivar ele, que é uma coisa para ele, é bonito para ele, então fica barato, fica fácil. Cris. É isso, né? Cris. A parte documental aqui, nós está bem tranquilo também agora que aí estou cuidando dessa parte aí para mim. Essa questão do termo de saúde a gente já tinha aderido antes mesmo de ter, que a gente tem o da academia ainda, né? Se acaso no dia não tiver cada aluno tem impresso o seu, que é o que também eu vou aderir a imprimir, que o professor João falou, eu mesmo vou imprimir e trazer, mas se não tiver o da academia da Monte, ele vai ter o nosso que é igual.
que a gente já tinha aderido antes da escola da Monte aderir. E questão do CBJJ, a gente já citou aqui também. Eu estou com a minha atrasada, porque era para mim ter, né, tá trocando de faixa, mas vamos aguardar agora, se, né, metade do ano aí, daí para se confederar novamente. Daí, senão vai renovar agora, daí, né, vai ter que renovar lá na frente de novo. E daí a questão, eu queria até fazer uma pergunta, que é a questão do Kids, né, do Piano Samurai, questão de confederação. Que nem criança de 5 anos de idade, como é que vai confederar? Essa questão aí fica a critério, como assim daí? Ele confedera igual, né? Só que acontece, né? Hoje em dia, você vai levar a criança para um campeonato oficial, né? Ela só vai lutar se ela tiver a carteirinha dela. Se levar para um campeonato desde fundo de quintal, não tem problema, ninguém vai nem cobrar, né? Mas se tu precisar, se a criança realmente precisar ir para um campeonato, um brasileiro, sei lá, um sul-americano e tal, realmente eles vão cobrar que esteja lá com a faixinha roxa, amarela, cinza, amarela, laranja, né? Isso aí eu acho interessante fazer, né? Porque a gente sempre está cobrando de todo mundo, né? Que se cobre também. Para a primeira graduação, nem precisa. Para a faixa branca eu não peço. Mas pegou a cinzinha ali, vai conversando com o pai, explica como faz, entende? Para que ele tenha a faixinha, porque senão a gente vai acabar amarrando na faixa na cintura da criança uma faixa fria, né? E aí... Eu até acho que podia ser citado no estatuto, por exemplo, que a partir da faixa cinza, porque daí a criança começa a entender, eu acho mais, né, professor? Sim. Eu acho que seria mais exigido a questão da confederação, talvez a partir da primeira faixa, no caso, que seria, né, sim. Cinza, né, porque daí a criança não vai nem entender o que é aquilo ali, né? Na verdade, a criança de 5, 6 anos de idade não vai entender. Daí, daqui a pouco, o pai, né, começa, né? Eu vejo que... Pode falar, Cris. Não, eu vejo que seria interessante quando a criança começa a entender o que é realmente arte marcial, né? A partir dali, quando ela está pegando a primeira faixa aí, que é colorida, né? Que ela começa a entender a arte marcial em si, né? Porque lá com 5, 6 anos de idade, ali para eles é início, né? Vocês estão entendendo que essa minha exigência da carteirinha é para graduar, né? É que esse é o interesse do aluno. Entendam, quem vai ver esse vídeo aqui, esse pedido da carteirinha é o interesse do aluno que quer graduar, tá? A gente não quer empurrar ninguém. Como eu volto a falar, se a pessoa quiser ficar na faixa branca, ela nem precisa se confederar. Ela fica na faixa branca, vai ficar ali fazendo seu exercício físico, a criança também, e nem precisa se confederar. Mas para fim de graduação, né, para que a gente não esteja enganando as pessoas, né, esteja entregando realmente uma graduação onde ela vai no órgão e vai ver que realmente é aquilo ali, né? Então a gente pede isso, né? Então o que a gente está pedindo aqui com essa reunião e que isso aqui vai chegar aos pais e tal, quem tiver paciência para assistir essa reunião toda, né? É que a gente não quer enganar ninguém. Mais uma vez, como o professor João falou, é interesse do aluno. Não é nem que é legal ter a carteirinha, não, é porque é interesse do aluno. Se ele quer graduar, é o caminho que ele tem que percorrer, né? Se eu quero tirar minha carteira de motorista, eu tenho que ir para a autoescola, eu tenho que fazer exame de vista, tem uma série de pré-requisitos para o cara chegar no objetivo dele, né? É simples assim, sem peso, sem aquela nuvem negra parando sobre o aluno. É simples. Você quer fazer? O caminho é esse aqui, ó. Né? E a parte da meritocracia, né? Que é justamente o quê? O camarada está em dia com a academia, não é nem ele só pagar, não. É ele não atrasar o pagamento. É dia 10 sem pagar o aluno? Dia 10 o aluno paga. O professor, me desculpa, eu vou poder pagar só dia 15. Beleza. Bota uma observaçãozinha lá. Atrasou um pagamento. E assim vai. A meritocracia também depende disso. Está lá também no estatuto, tá?
atrasar, né? Nem deixar de pagar é gravíssimo. Atrasar o pagamento da academia também incorre aí em demérito, né? Tá bom? Então, alguém tem mais alguma coisa no quesito documentação? Beleza? Vamos continuar então. O tema agora, pessoal, é Kids, né? Uniformização, eu acho que não vamos falar porque já tá todo mundo se uniformizando, então a uniformização já vai estar no estatuto, tá? Eu quero, junto com o professor João, que é o que eu acredito que hoje tem mais experiência com a aula de criança e tal, né? Porque nós não temos ainda formatado o nosso plano para a criança. Mas eu estava falando com o instrutor Cris um dia desse aí, sobre o tempo de aula para a criança, né? Que eu aprendi que são 40 minutos, né? É um tempo menor um pouquinho do que o tempo do adulto, né? Porque a criança, né? Todos os exercícios são feitos em um grau menor, né? E o tempo de aula é um pouco reduzido para 40 minutos de aula, 40 a 50 minutos de aula, tá? Então, tempo de aula, uniformização e os modelos de aula. João, pode falar melhor para a gente aí sobre isso aí, sobre tempo de aula. Só um adendo aqui. Me chegou um pai hoje que viu nosso treino e falou assim, eu não vou citar o nome das outras escolas, que não é o caso. Rapaz, engraçado, na outra escola, o professor jogava uma bola no tatame e as crianças ficavam jogando bola no tatame. E aqui, todas as aulas que eu vim até agora, o meu filho aprende jiu-jitsu. Ou é rolamento, ou é queda, ou é uma chave, uma defesa pessoal, ou ele faz exercício de aquecimento, né? Então, a gente tem essa diferenciação da aula recreativa e do jiu-jitsu. Aí que eu digo, vem novamente de encontro com a nossa filosofia de academia, né? De não ser uma academia simplesmente comercial, mas ser uma academia que ensina realmente, né? Professor João, contigo aí. O tempo da aula é 1 hora, né? Então tem que ter o horário, por exemplo, das 6 às 7. Só que o tempo de aula realmente no tatame, onde eles vão fazer tudo, é de 40 a 50 minutos. Né? Mas não reduzam o horário em um horário assim quebrado, né? A aula é 1 hora. Então, até as crianças se reunirem, entrar no tatame, elas são mais demoradas, são mais organizadas. A gente perde uns minutinhos, a mesma coisa para acabar, para não atrasar o próximo treino e tudo mais. Esse pensamento de, como o pai ali falou, de jogar bola no tatame, essas coisas assim, a gente não pode só ensinar a técnica sem motivar a criança. A criança perde o foco, depende da idade, em 5, 10 segundos. Então, a gente sempre tem que estar contando uma historinha. Por exemplo, assim, vamos fazer um rolamento. Às vezes o rolamento não funciona. Vamos brincar de fugir do dinossauro dando uma cambalhota. Então, eles vão fazer trocentos rolamentos, cambalhotas, sem perceber. Se virar obrigação, principalmente para criança, não tiveram alguma didática assim, elas vão desistir. Então, às vezes o professor não sabe como dar essa didática, acaba ajudando uma bola ou qualquer brincadeira, porque mantém a atenção da criança. Por exemplo, eu faço uma brincadeira aqui que é mata-soldado, não sei como chama em outras cidades, jogar a bola, acertar, queimada, alguns falam, né? E a punição, quando é queimado, é alguma coisa. Ou tem que tomar uma queda, ou tem que fazer uma levantada técnica, tem que fazer alguma coisa assim. Então, eles conseguem brincar e conseguem treinar. Eles adoram, eles amam, eles pedem para acontecer. É mais ou menos isso. Tudo depende da idade. Isso é mais de 4 a 8, 9 anos. Dali para cima, eles já não têm mais tanto interesse nisso. Eles já querem um pouco mais de ação. Basicamente é isso. Bola. Nossa. Professor, aqui eu tenho 2 turmas. O meu horário é dividido em 2 turmas. Eu chamo aqui de babies, que é de 4, ali 7 anos, 8 anos, e o pequeno samurai, de 9 anos em diante. Como o professor João falou, a didática ela é fundamental. Não é porque a criança, a gente começar a obrigar, em fração de segundos, a criança perde o interesse. E a parte lúdica, até que eu utilizo aqui, é algo voltado para a arte marcial. Todas as atividades voltado para o jiu-jitsu. Eu não faço
a utilização da bola, por enquanto. Certo? Mas a gente usa os cones, usa a escada de agilidade, usa a trave, usa o boneco, usa todas as ferramentas já na parte mais lúdica para a criança. E entra na questão que o professor João falou. Conta uma historinha. Entendeu? Traz o aluno para você. Você tem que cativar o aluno. O aluno, principalmente criança, quando a gente impõe algo, muitas vezes é melhor você ali levar para a parte lúdica do que impor a imposição, principalmente nessa faixa etária de 4 a 8 anos. Lógico que tem que existir, não pode perder o foco principal, que é a disciplina dentro do tatame. Mas assim, acredito que a didática de aula influencia muito dentro do teu espaço. Para os maiores, toda atividade ela é fundamentada no jiu-jitsu. Não tem a quantidade de brincadeiras. A gente tira com questão de brincadeiras com os menores, mas eles seguem toda uma fundamentação dentro da arte marcial. Certo. Cris? Eu, ouvindo ali o professor João falar sobre a questão da metodologia que ele utiliza e didática, a gente utiliza mais ou menos parecido com ele, não na mesma sequência, mas a gente utiliza também. A gente faz parte de aquecimento com eles, a gente não procura não se alongar muito, porque senão ele já, se começar a aquecer, de pular muito, eles já começam a perder o foco, já começa a virar bagunça. A parte de técnica, a gente procura passar 1 ou 2 técnicas no máximo e bem curtas, porque eles começam, que nem o professor João e o professor Mola falaram agora aí, que eles já perdem o foco. Questão de se passar uma técnica, eles ficarem mais do que 4, 5 minutos fazendo aquela técnica, eles já começam a perder o foco. Então, e essa parte da brincadeira, e a gente faz a parte recreativa, que eu já tinha comentado com o professor Monte outro dia, a gente faz no final da aula. A gente faz essa brincadeira da queimada, a gente faz no final da aula. Então, faltando 5 minutinhos por ali, a gente faz. A gente faz também essa questão, também a gente faz um círculo e tudo mais, para eles, como se fosse que eles estivessem tentando se quedar, ou coisa assim, tirar fora daquele círculo. Que faz até uma questão um pouquinho voltada para competitiva ali, sabe que a criança não dá para fazer muita questão competitiva, porque um não quer perder para o outro e tudo mais, a gente não instiga tanto essa parte, porque senão vira chuva. Sempre com muito cuidado, porque, né, eles não... eles querem ganhar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não frustrar, né? Para não frustrar muito a criança ali, né? Não perder aquele choro, né? Tá, então deixa eu só pontuar aqui o que todo mundo falou, né? Que eu estou anotando aqui. Então, assim, apanhando tudo que todo mundo falou, a experiência do professor João, do professor Mola, do professor Cris, a minha, né? Primeiro ponto, né? É uma coisa nova para a escola, a metodologia para a criança, né? Então, depois eu vou juntar com o professor João primeiro e depois vou passar para os outros demais, né? Para que a gente ainda alinhe essa didática, né? Eu acho que o primeiro ponto seria a divisão em idades, né? Porque, como o professor João já falou, dependendo da faixa etária, aquela brincadeira não coaduna com o treino da criança, ela não funciona, né? A criança mais pequenininha tem o do dragão aí, do dinossauro que o professor falou, né? Aqui na matriz a gente trabalha de 4 a 8 anos, de 9 a 12 e de 13 a 15, né? Então, quer dizer, são 3 faixas etárias totalmente diferentes. 4 a 8 é totalmente diferente da outra, né? Essa questão da brincadeira, tranquilo, eu acho que, eu não sei em que momento a gente tem que dar uma estudada nisso aí para que a gente consiga fazer um material que ele sirva como base para todas as escolas, as que já existem e as que vão existir.
Eu acho importante esse trabalho que o professor João está fazendo, né? Que ele é, vamos dizer assim, é o pioneiro aqui na Pequeno Samurai. Quando se iniciou, o João foi um dos primeiros a implantar o Pequeno Samurai, né, João? Lá, e deu muito certo, né? Até hoje eu acho que é um dos carro-chefe lá de Pomerode. Então, a minha dúvida seria quando utilizar esse tipo de treino, né? Se no aquecimento, se ao final do treino, né? E essa parte da avaliação das crianças, né? Qual seria a avaliação da criança? Eu vou pedir ali o código de honra. Eles vão errar, a gente sabe que eles vão errar, mas pedir que eles leiam e tentem decorar é legal. É um trabalho para eles, criança, né? E será o próprio treino mesmo. Então, o próprio treino, em princípio, todas as crianças já estão graduadas, mas a gente não pode... A gente tem que deixar aquele suspense para eles, né? Então, né, passando aquela réplica, né, por todo mundo aí, de mais 1 minuto para falar em cima do que eu falei, né? Então, divisão por faixas etárias e tipos de treinamento, né? Vai ter o treinamento que vai ter no início, vai ter no fim, vai ter um que não vai ter, nem no início nem no fim, e as faixas etárias, tá? Eu vou passar 1 minuto aí para cada um. Professor João. Eu vou precisar de mais 1 minuto. A exigência do código de honra até 10 anos é inútil, porque até os 6, 7 eles não sabem nem ler, né? 10 para cima é legal. Antes disso a gente comenta, a gente fala que eles não sabem o que é respeito, eles não têm noção do que é esse tipo de coisa, né? Em que momento a brincadeira, peço para o Cristiano e para o Mola tentarem o teste. O que eu faço? Toda criança chega muito eufórica no tatame, porque eles gostam muito da aula. Então é a pior parte para o professor instrutor. Então o que eu faço? Deu o horário, todo mundo chega, eu boto todo mundo em ordem de graduação. É quase como era no judô, que a gente formava antes do treino no final. Então eu formo todo mundo, eu fico em pé olhando com cara feia para todo mundo e dou uns 30 segundos, 1 minuto em silêncio. Então o batimento baixou e aí eu começo a aula. Se eu começar a aula logo, eu não consigo, não vou ter controle. O lance da brincadeira, eu gosto de fazer durante o treino, antes, no começo, no meio e no final, porque as crianças têm que saber, principalmente abaixo de 10 anos, isso vale para abaixo de 10 anos, tá? Tem que saber a disciplina de quando parar. Então, se eu fizer só no final, como o Cristiano está fazendo, que é válido também, mas eles entendem que vai parar quando acabar a aula. Então, eu faço uma brincadeira nos primeiros 10 minutos. Aí eu falo, acabou, parou, descansa, baixa o batimento, agora vamos fazer a técnica. Brincadeira de novo, euforia, parou. Então, assim, eu vou ter controle, vou ter disciplina de quando eu falar um não, que é a maior dificuldade para as crianças dentro de casa e fora de casa. Então, eu vou falar, não, agora eu ensinei vocês a não, parou, mais tarde vai ter mais brincadeira. Tentem fazer isso. No começo é complicado, mas no final vai dar muito resultado. Então, toda vez que eu dou qualquer comando, as crianças entendem. Não fica aquela 5 minutos para botar todo mundo em ordem. É uma palma, todo mundo em ordem de graduação, todo mundo bonitinho. Quase como o senhor Monte gosta, quase militar. Eu acho que é bem válido isso daí. Mas lembrando, 10 anos não dá para exigir praticamente nada. É muita coisa lúdica, muita coordenação motora para os próximos anos conseguirem fazer os golpes certinho. Legal. É isso. Ótima observação. Isso aí, pessoal, eu vou interromper antes do professor Mola falar. A gente, como eu falei, o professor João tem uma boa experiência nisso aí, ele está trabalhando há bastante tempo com isso. E eu acho que ele é uma das pessoas mais indicadas, de acordo com a experiência que ele tem, para organizar essa parte, né? E a gente vai tentar fazer uma espécie de manual para ajudar todas as escolas a que a gente melhore, né? Lógico que isso é um processo, né? Vocês vão tentar na região de vocês, vão fazer, vai dar certo, não vai, para que a gente consiga colocar até 3 espécies, né? Essas experiências muito boas aí do professor João, né? Esses macetes aí muito importantes. Quando a gente começou a implantar lá na matriz do Pequeno Samurai, o professor João foi lá junto com o Jones, não foi, professor Jones? Sim. E já deu umas dicas também, que às vezes o pai queria falar na aula, eu lembro bem disso aí. O pai queria falar... Eu ia chegar nesse...
Depois eu vou querer chegar nesse assunto de paz, mas deixa mais para o final. Mas aí, como é muito extenso esse assunto, a gente vai marcar isso um dia para a gente fazer a reunião com todo mundo e tu dar essa aula para que a gente faça uma cartilha, envie um PDF para as escolas e aí depois você faz a tua... Eu acho mais adequado. E aí a gente vai fazendo monitoramento, acho que aí todo mundo ganha. Tá bom? Professor Mola. Nossa. Aqui, como está dividido, essa dinâmica aí, esse roteiro que o professor João utiliza, eu faço no de 4 a 8 anos de idade, que é a gente chama de baby aqui. Certo? Eles chegam, tem 5 minutos ali, eles se acalmam e a gente volta para a atividade, a gente volta para a aula, certo? Para os maiores, o que eu uso? Eu uso a seguinte situação. Todos chegam no tatame, cumprimentam o mais graduado e tem sempre um graduado, tipo um faixa laranja, um faixa amarela, um faixa verde ou algo assim. Ele coloca todo mundo em forma, como se fosse na parte mais militar. Eles colocam todo mundo em forma, os alunos assim, ouvem a liderança desse mais graduado, no caso, eu estou sem o verde, mas eu tenho o faixa laranja, ele coloca todo mundo em fila, certo? Mostra para mim, e a partir daí eu inicio o treino, dessa maneira. E isso já vai adequando para os alunos naquela questão da volta à calma que o professor João já citou anteriormente. Eles têm ali 5 minutos ali antes da aula para se organizarem, como ele falou. A criança ela é um pouco mais lenta, ela é um pouco mais eufórica. E eu tenho essa situação dentro da academia. Quando eu estava antes da paralisação, certo? Dava super bem. Tá? Agora que o pessoal está retornando às atividades, os pais estão perdendo o medo da Covid, estão levando mais os alunos para a aula, tá? Eu voltei, eu reintegrei esse sistema dentro da aula. Tá bom. Cris. Aqui nós, devido à pandemia e os horários que também a gente divide com outras atividades, a gente não conseguiu ainda dividir a turma. Mas a intenção é dividir de 5, menores que 5 anos a gente não está pegando porque eles não conseguem, eles vêm mais para brincar. De 5 anos a gente já tem um pouco de dificuldade já. Mas a gente vai dividir a turma de 5 a 8 anos e de 8 a 12. E aqui os de 13 para cima eles já treinam juntamente com os adultos. Já. Aqui já sempre foi assim, até a gente já tem os de 13 anos ali que já treinam todos juntos com os adultos. E essa questão nós já tentamos colocar brincadeira aqui no começo e a gente não conseguia retomar de volta a controle da turma. Por isso que a gente talvez aderiu para fazer mais para o final. Até aqui a gente já aderiu até o apito, já para ter a atenção deles aqui. Até eu comprei até um apito para ter a atenção deles, para poder, que só a palma já não adianta já mais. Você vem a gente chama de monitores, os outros que ajudam nós, que treinam os adultos, até é mais tranquilo. Mas se for só eu e o Juliano junto, a gente leva um baile ali. E, tipo assim, a gente tem até alguns que eles têm um problema, de psicomotor, assim, eles têm um problema de hiperatividade, tem alguns que têm um problema mental mesmo, sabe assim. Então a gente tem que estar dar mais atenção para essa criança. E se não tiver muito, aí fica complica, né? Tá bom.
devido à pandemia, a gente não conseguiu dividir a turma, não conseguiu. E a gente vai ter que dividir, porque senão a gente não vai dar conta. Porque tem criança que, por exemplo, tem o Isaac, que ele toma remédio e tudo mais, que a mãe dele já que ele tem problemas e tal. E tem dias que ele vem na aula para ficar de mão dada com a gente. Entendeu? E a gente tem que incluir, né? A questão da inclusão não tem como, né? Ser diferente. Pessoal, o tempo vai acabar aqui, tá? Então eu vou. Se cair, eu vou chamar de novo para a gente poder fazer um encerramento decente, né? Para não ficar um negócio mal feito, tá certo? Então, se cair, se prepare que eu já vou chamar de novo. E, cara, eu acho que foi muito válido, tá? Essa parte das crianças aí, ó, a gente tem que. Porque uma coisa assim, ó, não vai ter uma receita de bolo, mas a gente tem que ter várias opções. Todas essas observações aí, vocês viram que é muita coisa, né? Faixa etária, local de treino, percepção motora, criança que é hiperativa, que não é, a situação que o professor Mola faz, que ele já utiliza uma criança mais graduada para dar a noção de hierarquia para as outras, a situação lúdica das brincadeiras no início e no fim, ou seja, é um organismo vivo que está se aprimorando. As experiências do professor João no trato com os pais, na parte da psicologia com a criança, né, de ficar calado e tal, e fazer esses freios mentais aí que ele sabe fazer muito bem. Enfim, então, assim, a gente vai ter que parar, né? Eu vou usar como módulo, como embrião, eu e o professor João, e aí a gente vai fazer um apanhado de informações, vamos abrir para o professor Mola, vamos abrir para outras unidades, para o Cris, para o pessoal que está trabalhando, e vamos juntando essas informações, tá? Possivelmente a gente traga uma pessoa que também trabalha com crianças para dar um curso para academia. Eu estou pensando nisso há muito tempo, só voltado para a criançada. Não quer dizer que a gente vai adotar o sistema dessa pessoa, mas que vai trazer mais informações para a gente melhorar o nosso serviço, tá certo? Então, acredito que a gente não dá nem para falar, que é tanta informação nesse assunto que a gente vai demorar muito tempo aqui, tá? Então, só para terminar aqui, tá, pessoal? É o último assunto, né? Que também tem a ver com as crianças, que é o seguinte, esse aqui eu vou pedir para você ser bem rápido, tá? Nesse assunto aqui. Teve um caso nos Estados Unidos que aconteceu. O professor foi amarrar o kimono de uma criança, de uma menina, de uma criança menina, né? E o pai achou que ele estava passando a mão, ou enfim, alguma coisa do tipo, na criança. Então, primeira questão que fica, né? Aqui na academia, aqui, os pais estão todos presentes, então eles ficam olhando o treino, né? Primeiro, para evitar uma situação desse tipo. E segundo, para que se aconteça qualquer coisa com a criança passou mal, né? Teve um pai que falou assim, mas se passar mal, tu me liga. Pô, será que vai dar tempo esse pai chegar lá da casa dele até o socorro dessa criança que está lá na aula? Alguns pais são resistentes quanto a isso, que eles querem fazer da academia uma espécie de creche, né? Teve um pai, inclusive, que foi para o mercado, acabou o horário, ele esqueceu da criança, o professor ficou lá com a criança até o horário X, o professor tendo as suas obrigações, tendo as suas coisas para fazer, ficou lá esperando pelo pai, tá? Eu queria que vocês falassem só sobre esse tema, que é para a gente encerrar a reunião, né? O trato da criança com a pessoa que está ali, a presença dos pais no treino, a parte de acontecer alguma coisa com a criança, com a atitude, né? E se os pais, alguns deles acham ruim, né? Pessoal, entenda uma coisa, tudo que é obrigação, tudo que a pessoa diz, olha, isso aqui tu precisa fazer, ninguém gosta, tá? Então, eu queria que vocês entenderem esse assunto. É bem rapidinho, dão só uma pincelada por cima para a gente terminar a reunião, que foi, já na minha concepção, muito boa. Vou começar pelo professor João de novo, tá, João? Só acrescentando, treino de criança é bagunça. Sem extremismo, mas não é que nem um adulto. São crianças, né? Tem que bagunçar. Aqui em Pomerode, eu prefiro que os pais não estejam presentes. Dentro da academia, eu tenho um espaço fora, onde eles ficam fora.
Então, eles estão presentes, mas não próximo ao tatame, porque tira a atenção das crianças, eu perco a imagem de líder, que a criança sempre vai dar para o pai. Então, o pai fica instruindo fora do tatame e atrapalha para caramba, tem que brigar com o pai. Sobre essa parte de assédio, a gente não sabe exatamente o que foi, mas, obviamente, quando vai amarrar a faixa de alguém, sempre pela frente, nunca por trás. Então, tem gente que não sabe amarrar a faixa, você sabe amarrar a sua, vai atrás da pessoa para amarrar igual a gente amarra a nossa. Tem que aprender a amarrar de frente. Fica de joelho e amarra a faixa de frente. No caso, João, foi a calça. Esse caso em específico foi amarrar a calça, né? Aquele cordãozinho da calça, né? Uhum. Óbvio que eu já amarrei, né? Mas a gente sempre ensina, né? A gente faz a nossa e ensina. Mas a gente sabe como que é os Estados Unidos. Enfim, sobre essa coisa de ocorrência, o que a gente fala? Se der uma coisa muito grave, o pai não vai ter como socorrer, vai ter que ser um SAMU, um bombeiro, alguma coisa. Mas qualquer outra coisa, o que orienta os pais? Quando eu não tiver controle da situação, eu vou chamar um pai. Criança chora todo treino. Criança puxa o cabelo, chorou. Dá uma cambalhota, chorou. Então tem pai que entra no tatame, não. Dono da aula sou eu, dono do tatame sou eu. Só vai entrar quando eu passar a criança para fora. O pai tem que estar ciente disso. Se na academia de cada um não tem essa situação do pai ficar um pouco distante do tatame, tem que orientar muito bem os pais a não ficarem tentando orientar os alunos quando eles não conseguem uma técnica. São crianças, elas vão errar. Raramente vão acertar. O pai tem que estar ciente disso. Que o pai quer o máximo do filho, tem que ser tudo perfeito e o filho não vai conseguir. É isso. Sou Mola. Aqui em Itaituba, normalmente não, 90% das aulas do infantil nas faixas etárias tem a presença dos pais. A nossa recepção ela é próxima ao tatame e os pais ficam ali na entrada, no hall de entrada do dojo, e assim, não tem nenhuma divisão com tatame, ou seja, tudo é muito claro, tudo muito... E assim, com relação à questão de arrumação da criança ali, no caso de 4 a 8 anos de idade, não tem para onde correr. O pai não vai saber amarrar a faixa da criança, e eu uso sempre o que o professor João acabou de citar. Vou amarrar a faixa de qualquer aluno que seja, me ajoelho na frente do aluno, de frente para a recepção, para a porta da rua, para que todos vejam o que eu estou fazendo para dirimir qualquer tipo de situação, qualquer tipo de dúvida. E, normalmente, como nós temos alunos que são pais, nós temos ali uns 10 pais que são alunos, eles ficam por ali, na área da academia, na parte interna da academia, e quando há alguma situação que não foge do meu controle, tipo assim, eu tenho que dar atenção na aula e acontecer uma situação dessa. Chamo o pai, que sabe amarrar a faixa, o pai, normalmente uma mulher, que tem ali saber lidar com a criança, ela vai lá e sana a situação e repõe o aluno dentro da aula. Tá? Tipo, um outro exemplo, um bebedouro. Na hora que eu libero para beber água, certo? Se a turma tem 12 alunos, um exemplo, vai 4, quando retornam, vai mais 4, retorna, vai mais 4, só que esses 8 alunos, eles não ficam olhando de cara para cima, eles estão sempre fazendo uma atividade para eles não perder o foco da aula. E esse rodízio ele tem funcionado muito bem. Porque assim, se eu libero a criança, os 12 de uma vez só, eles vão sair eufóricos do tatame, vão fazer uma bagunça na área de bebedouro. Uhum. E assim, como os pais, eles veem toda a movimentação da academia, eu adotei isso como doutrina interna, para que eles vejam que há disciplina dentro da academia, certo? O aluno ele vai sair do tatame, professor, posso? Pode. Professor, eu quero ir no banheiro.
Se ele tem condições de ir no banheiro só, beleza. Normalmente, quando acontece esse tipo de situação na turma de 4 a 8 anos de idade, sempre tem um pai próximo. Porque ele que vai resolver. Eu não posso simplesmente parar a minha aula, né, para sanar esse tipo de problema. E se tiver alguma situação mais delicada, né, é lógico que o pai vai estar eufórico. Mas aí é que está a situação do gerenciamento de crises. Tu não pode deixar o pai cair em desespero, é lógico que é filho dele, evidente. Ele sempre vai querer, mas se a criança machucou, é tentar controlar toda a situação interna dentro da academia, para poder ligar para o SAMU e etc. Para poder resolver essa questão que, graças a Deus, nunca aconteceu, do aluno chegar a se machucar. Não, muito pelo contrário. E, assim, quando tem a questão dos maiores, de 10, de 9 para frente, certo? A academia, mais uma vez, sempre está com os pais, eles sempre têm ali a presença. E com relação à interferência, sempre vai existir um ou outro ali que vai tentar falar alguma coisa, vai tentar orientar o aluno, mas todos eles compreendem que o líder no treino, que o professor da aula, tá vendo? Ele é liderança. Ele que toma as decisões dentro do tatame. Tem pai que realmente é muito eufórico, mas nada mais, nada menos que ter uma boa conversa para poder colocar ele dentro da situação. Já tive problemas não, já tive situações ali do pai querer sentar no tatame, entendeu? Nada contra, mas sim, o lugar se ele quer sentar no tatame, entendeu? Ele se matricula e vai para a aula. Certo? Aquele momento é o momento da criança. Tá certo. É a aula da criança. Lá tem a recepção, tem uns bancos lá, se ele quiser ele senta lá, tem as cadeiras, se tiver muito quente, se ele quer, ele vai lá para fora da academia, mas ele fica à vontade dentro do espaço da academia. Tá, beleza. Cris, só para a gente concluir. E a maioria dos pais ficam também. O local já é mais restrito, não tem tanto espaço para ficar, mas a grande maioria dos pais ficam. Essa questão de amarrar a faixa, o pai geralmente já chega com a criança com a faixa, ele já chega junto, a gente amarra a faixa. Claro que no decorrer do treino a gente tem que amarrar várias vezes, isso é normal. Mas como a gente tem um ambiente de academia, que o pessoal está circulando, a gente não tem, graças a Deus, nunca tem problema quanto a isso. E a questão assim, de interferência dos pais aqui, graças a Deus, a gente não... Tanto que se a gente tem que, às vezes, castigar algum porque bateu no outro e tudo mais, a gente, quanto a isso, é bem tranquilo colocar lá no cantinho do pensamento um pouquinho lá para ele pensar e tal, o que ele fez. Quanto a isso, não tem problema também. Então, assim, essa questão dos pais, para nós aqui é bem tranquilo, assim. Mas, geralmente, às vezes, uma criança vem da outra, e eu cuido dessa questão na hora da saída também, porque, às vezes, a criança sai do treino, sai correndo, a gente não sabe se estava com o pai ou não estava. Né? Então, se está com o pai junto, com o pai de outra criança também, já fica na frente, quando vai sair no treino, já sai na frente deles ali para poder interpretar. O teu pai está onde? Teu pai está onde? Porque, né, sabe como é que é a criança. É complicado mesmo. Tá. Então, galera, só para me dar um arremate aqui na nossa reunião, tá? Eu coloquei esse assunto pais e crianças aqui na pauta por um motivo bem simples, né, cara? Primeiro porque já aconteceu de pai esquecer a criança. Essa situação que o Cris está falando aí, da criança sair correndo e, às vezes, Deus o livre e guarde, sai pela porta da academia sem o pai e a mãe, não sabe se passa um carro, se uma pessoa mal intencionada pega a criança e leva. Então, é uma responsabilidade muito grande que eu acredito que é de difícil coordenação se tiver simplesmente o instrutor ali tomando conta de como é aqui na matriz agora, 21 crianças na aula. Você acha que o professor ele vai estar ligado nessas 21 crianças se não tiver o papai e a mamãe para pegar pela mão ali e levar? Então, eu coloquei esse assunto em pauta
citando o exemplo dos Estados Unidos, citando o exemplo do pai que esqueceu a criança, citando o exemplo, né, dependendo da academia, se o pai está ali vizinho, se atrapalha, se não atrapalha, né? No caso do professor João, ele já acha que é uma divisão de autoridade, né? Mas ali na matriz, seguindo a instrução do próprio professor João, né? Hoje os pais não falam nada, e cara, tem 20 pais sentados lá de fora. Tem uns bancos lá na matriz que eles ficam sentados observando, né? E nenhum deles fala mais nada, né? Às vezes a criança quer vir, mais no início isso, né, João? No início ali a criança às vezes quer vir, aí o pai já não deixa também, e a criança acaba acostumando a não ir mais. A criança nem repara mais que o pai está ali, tá, pessoal? Se vocês querem saber, as crianças nem reparam mais nisso, tá? Com o passar do tempo é como se o pai nem estivesse ali, tá certo? Então, tem mais um minutinho, Monte? Posso só acrescentar um ponto importante? Quando eu falo da autoridade, não é do pai mandar na aula, né? Isso seria absurdo. Mas, por exemplo, o menino está lutando, está fazendo uma técnica, está fazendo qualquer coisa. É normal que a criança olhe para o pai, para ver a reação do pai. Isso é um problema, porque pode ser de aprovação ou negação. Então, isso pode motivar demais ou desmotivar. É nesse sentido que eu digo, eu falo, os pais sem torcida, né, sem muita empolgação, fica lá, a aula é minha. Uma coisa que o Mola falou sobre a água, as crianças precisam tomar água, não só para hidratar, mas pela parte psicológica. Porque ele faz uma boa estratégia, né? Dividir as turmas para não ficar todo mundo. Mas seria melhor ainda se todos tivessem, que acontece com o Pomerode, tem uma garrafinha, é obrigatório. Não trouxe garrafinha, não toma água. Porque bebedouro é uma coisa perigosa, né? Eles lambem o bebedouro, sujeira, choque, todas as coisas. Também mando em 4 em 4. E esses que estão esperando para tomar água, ou já tomaram e estão esperando para tomar água, é filial de graduação. Mais uma vez, para aprender a fila e para aprender a sentar e esperar. Né? É mais um treinamento nesse sentido. Na saída de aula, que é a parte mais perigosa, é a mesma coisa do início e do meio. Formou, fez a reverência, se cumprimentam, todo mundo senta, o pai levanta a mão, vai um. É fulano. É mais uma forma de a gente memorizar os nomes também, tanto do pai como da criança. Então não é assim, acabou a aula, tchau, todo mundo vaza, não. Só quando a gente liberar que o pai está chegando, como fosse na escola, na escola comum, sim, né? Na escola municipal. É muito perigoso, as crianças saem correndo, esquece chinelo, esquece mochila, esquece roupa, né? Entre outras coisas que acabam prejudicando a gente. Se o pai não está lá por algum motivo, que querem que esteja ou não, e o pai atrasou, ele vai atrasar uma vez só. É só conversar com jeitinho, olhando no olho, somos professores, a maioria é graduado, né? Olhar no olho assim, ó, a próxima vez é conselho tutelar, o senhor está cometendo um crime. Uma forma bem culta de falar, olhando bem dentro do olho, que a gente que é da arte marcial sabe fazer. O pai nunca mais vai esquecer, mas é raro que isso aconteça. Então, a gente viu que é um assunto muito rico, né? Esse tema aqui é muito rico. Mais uma coisa, Monte, rapidinho. Eu acho que o Kids é o mais importante de todos, porque no Kids é o nosso futuro. Por exemplo, o Pequeno Samurai foi meu melhor marketing para conseguir aluno, foi onde eu mais ganhei dinheiro, e eu não cobro as crianças, de 4 a 10 anos para mim é de graça, não cobro nenhum real. Além disso, é onde a gente vai descobrir o atleta, onde a gente vai descobrir o futuro professor, que vai nos ajudar. Então, eu acho que é o mais importante de todos, tudo começa na academia. É isso aí, cara, foi uma super dica da RD Station, tá? Isso aí, a RD Station que abriu os olhos da gente para isso aí, tá? E aí daí a gente começou, também não acreditava muito, mas eu falo para você assim, ó, hoje quem trouxe mais aluno para as academias é o Pequeno Samurai, tá? Os pais, eles tornam uns vetores de marketing, cara, é absurdo, tá? Hoje tá bom, cara, vamos encerrar aqui, eu agradecendo aí o professor Mola, o professor João, o instrutor Crista, cara, foi muito, muito legal. Daqui a gente eu vou alinhar mais ainda aqui o nosso estatuto, tá? Vou editar aqui a nossa conversa e vou postar lá na nossa página lá do YouTube lá e também no nosso blog lá. Então, os alunos que quiserem assistir essa reunião aqui nossa, vão assistir. E galera que está assistindo essa reunião ela serviu para a gente tomar forma no nosso estatuto, tá? Que ele já existe, agora vamos, como eu estou com bastante tempo agora, a gente vai concluir tudo que estava faltando na academia agora para ela andar da melhor forma, tá bom?
Então, as palavras finais aí do professor Mola, professor João e Cris. Vai, Mola. Só agradecer aí a todos. Eu já conhecia o João. Cris, assim, eu vou te ser sincero, eu não recordo da época que eu estive aí em Blumenau, mas é uma grande satisfação a gente começar a ter essa interação entre a equipe, porque, como o senhor cita, são várias opiniões, são várias dicas que, de repente, pode funcionar aqui, uma dica que eu uso aqui pode funcionar em um outro ambiente, e essa troca de experiência ela é válida. Certo? Objetivo, tô com minha caderninha aqui. Isso aí, tá aí também. Né? E assim, tem um monte de coisinha anotada aqui que, assim, é dica do João, é dica do Cris, é dica do senhor que está anotada e que vai ser posto em prática. E isso eu considero muito. Essas nossas reuniões aí, como o senhor falou, é bom que a gente faça, a gente com mais frequência. Agora o senhor falou que está com mais tempo. De repente, concluir o projeto do estatuto, mas a gente mantendo ali as reuniões com os professores, com os instrutores, é uma forma válida ali de trocar experiência, de manter, de se aproximar, porque para vocês aí no Blumenau, assim, dá para visitar, dá para conhecer, dá para interagir. Aqui a gente está basicamente isolado do restante das matrizes, e da matriz, na verdade, e de outras filiais. E assim, a gente tem que se interagir, tem que conhecer, tem que conversar. De repente, de vez em quando, tem projeto nosso aí de levar uma equipe aqui de Itaituba, aí na matriz, para eles conhecerem, conhecer o João, conhecer o Johnny, conhecer os outros instrutores, conhecer a dinâmica da academia aí, que é bem diferente das academias aqui de Itaituba. E só agradecer. Muito obrigado, professor João, professor Monte, Cris. Tamo junto. Pronto. Mola, faz tempo que não se vê, não se fala. Tenho ideia, faz tempo de ir para Itaituba, o professor Monte, quem sabe depois do coronavírus a gente vai lá, tirar uma foto do passarinho. Fiquei sabendo de quase todas as trilhas aí. E treinar. É sempre bom essa reunião, eu acho que devia fazer a cada 60 dias pelo menos, para trocar ideia, para bater papo, para contar casos, que isso vai acrescentando, né? Ninguém é dono da verdade, cada região é um pouco diferente, perfil de aluno, perfil econômico, então a gente tem que ter essa troca de ideia aí para evoluir. Sempre se atualizar com o jiu-jitsu, que está ficando cada vez maior e cada vez mais moderno. E, Cris, consegui entender quase tudo que tu falou com o teu sotaque. Satisfação poder participar aí, a oportunidade aí que a gente tem aí, que está conversando com vocês com a experiência vasta que vocês têm, né? A gente está começando a engatinhar, né? E dar os primeiros passos, começar a dar os passos maiores aí. E uma coisa que eu queria dizer, dar aula para adulto é a coisa mais fácil do mundo, né? E a coisa mais fácil. O difícil mesmo é a criança. Por isso que tem, o professor Monte falou ali, que é onde que é trabalhado, que vem o marketing de tudo, né? Porque se você dá aula direitinho para a criança ali, a visibilidade que vai dar isso aí é enorme, né? É verdade. Tá bom, galera. Obrigado então a todos aí. Vamos encerrar aqui. Obrigadão aí, tá? E, João, vamos providenciar aquele curso aí da criançada para a gente dividir com todo mundo aí. E em cima, vamos fazer um projeto piloto, e em cima desse projeto piloto a gente vai adicionando as experiências do professor Mola, do Cris e de outros instrutores, para a gente ir formatando o nosso método, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí, boa noite a todos aí, Deus abençoe, tá? A gente vai se falar. Abraço. Tchau. Nossa. Nossa.